Se você acompanha animes de temporada há alguns anos, tem chances de talvez você não se lembrar de quando eu falo o nome Danganronpa. Mas, assim como o anime Nanatsu no Taizai com seu sangue branco, esta obra criou uma grande discussão na internet na época de seu lançamento, devido ao famoso sangue rosa. Agora que você talvez já tenha lembrado mais ou menos do que seja este desenho, venha cá para eu te explicar um pouco mais sobre essa franquia que é muito mais do que você pensa. Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Danganronpa, assim como Fate e outras obras, nasceu de um jogo, no caso, uma visual novel, investigativa e interativa com elementos de shooter. Tudo começou em Danganronpa 1 Trigger Happy Havoc, que já foi adaptado em um anime no ano de 2013. Nele nós temos o protagonista Makoto Naegi, que aparentemente foi preso por um urso robótico em uma escola. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, neste colégio existem apenas alunos com super talentos e agora irão participar de um Battle Royale investigativo, em que em tese apenas um deles sairá vivo. Bem, acho que isso a maioria das pessoas já conhece. O confuso mesmo é o nome das continuações desse anime: Danganronpa 3 Mirai Ren e Danganronpa 3 Zetsubou Ren. Isso mesmo, pulou direto para o 3 e é aqui que nossa história fica confusa, de verdade. Seguindo a ordem de lançamento de animes, você deve intercalar exatamente entre um episódio de Zetsubou Ren e Mirai Ren. No caso, sempre começando pelo Mirai Ren, que ele é a continuação seguida de onde acabamos o nosso primeiro anime, mas pulando a obra Danganronpa 2. No entanto, o cânone dessa obra vai muito além do que nós temos animado. Começando com as aventuras da Turma 77, que veio futuramente a se tornar a galera do desespero. Então, nós começamos diretamente em Danganronpa 0 junto a Danganronpa Zetsubou Ren. Danganronpa 0 é uma light novel que conta a primeira infiltração de Inoshima Junko na escola, enquanto usa uma nova personalidade. Esta obra se basa basicamente ao mesmo tempo, ou com pouco espaço de diferença da obra Danganronpa Zetsubou Ren, contando o passado dos alunos que um dia viraram um dos maiores desesperos, estes mesmos que são os protagonistas da série Super Danganronpa 2, Goodbye Despair. No caso, em Zetsubou Ren, temos o prequel de como se tornaram tais monstros, observando que eles são a Turma 77, já a turma do primeiro jogo é a Turma 78. Por meio dessas duas obras, nós conhecemos o mundo de pessoas normais contra superpessoas e como o desespero é contagiante. Com o término de ambas as obras, ocorre a maior calamidade da Terra, levando o mundo ao completo desespero e caos, obrigando, assim, a última turma da Esperança, a Turma 78, a se isolar no Colégio Pico da Esperança. No entanto, foram enganados, pois Enoshima Junko estava entre eles, causando assim o maior reality show do desespero que já existiu, o Danganronpa. Assim começando o primeiro jogo e anime, Danganronpa Trigger Havoc, Happy Trigger Havoc. Devido à maior calamidade já ocorrida em toda a humanidade, foi criada a Fundação Futuro, responsável por combater o desespero. Então, devido a toda a transmissão mundial do reality show, não foi difícil a Fundação Futuro encontrar e resgatar os alunos sobreviventes da Sala 78, entre eles os maiores símbolos da esperança, Makoto Naegi. Mas, se só sabemos disso em Danganronpa 3, então cadê o Danganronpa 2? Pera, calma lá. Antes do 2, ainda temos duas séries importantes de Danganronpa. Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, que conta algumas aventuras da irmã do Makoto, Komaru, e a Genosada Syo atrás de Monaka, a sucessora de Junko, e os demais pupilos da mesma. Nesta campanha, revemos alguns personagens que iriam ter relevância a Danganronpa 2 e que fomos apresentados em Zetsubou Ren, sendo o todo-poderoso Komaeda, que foi preso em cativeiro por Monaka e logo levando também o final da mesma, que literalmente vai para a lua. Este jogo é com a gameplay mais diferente de todos, sendo composto como um FPS com minigames. No entanto, no próximo jogo, já voltando ao esquema de visual novel com esquemas de shooter. E ainda antes de Danganronpa 2, temos uma obra que esta eu nunca tive acesso nenhum, nunca cheguei a ler realmente, que é Danganronpa Killer Killer.
conta a história de um investigador e sua assistente à procura do misterioso assassino chamado Killer Killer. O ponto dessa obra é expandir o universo de Danganronpa e nisso apresentar melhor a Fundação Futuro e sendo o primeiro contato com alguns personagens de Danganronpa 3 Mirai Ren. Aí entramos, enfim, em Super Danganronpa 2 Goodbye Despair. A história se inicia muito similar ao primeiro anime. Na realidade, o formato é o mesmo, apenas com um elenco novo. Entre eles, os protagonistas Hinata, Chiaki e Komaeda, em vez de Makoto, Kirigiri e Byakuya. Nesta obra, nós somos apresentados muito melhor sobre os alunos da turma 77, novamente, para quem já assistiu Zetsubou Ren, que conhece um pouco melhor, mas nesse caso é uma realidade simulada, e eles estão aprisionados dentro após a sua captura pela Fundação Futuro. Então, no fim desse jogo, descobrimos que tudo era essa tal realidade simulada e na realidade eles eram os maiores males que já se passaram pelo planeta, mas foram presos e colocados em comas e dentro de uma realidade virtual. No entanto, devido a interações externas, ou seja, um agente do Despair se passando por Esperança para deixar os desesperos mais poderosos do que nunca. Mas no último capítulo, a Esperança retorna e ele mesmo, Makoto Naegi, resgata os desesperos e assim acaba Super Danganronpa 2, Goodbye Despair, quando o vírus Enoshima Junko é enfim destruído e os alunos da turma 77 estão livres da realidade simulada, e Makoto Naegi irá ter que pagar por ter liberado os maiores desesperos de sua cadeia virtual. Com isso temos o começo de Mirai Ren, obra iniciada no julgamento de Makoto Naegi, pois o mesmo teria liberto as maiores ameaças do mundo, devido a uma suposição de vírus no sistema. Algo que realmente veio ocorrer, mas algo ainda mais inesperado estava por vir. Um novo jogo se inicia. Não faria sentido, já que Junko estava morta. Quem seria o responsável por mais um killing game que estaria por acontecer? Isso nós voltamos ao que já foi explicado no começo da obra de Danganronpa 1. O desespero é contagioso e já foi instaurado. Por isso, em Mirai Ren, o desespero parcialmente se vence. Claro, até vir o episódio final de toda a franquia Danganronpa 3, Kibou Ren, onde até que, enfim, os alunos da Esperança e os desesperos se encontram, a junção da turma 77 e 78 mais Fundação Futuro. E dessa forma, Izuru e Naegi exterminam o anime de lavagem cerebral que iria, enfim, destruir toda a humanidade. E assim, instaurando, por fim, todo o término do Império de Enoshima Junko e dos seus desesperos. Agora, nós continuamos a história com Naegi e Kirigiri, que decidem reabrir a escola Pico da Esperança e os desesperos decidem se isolar novamente na ilha, mas agora sem ser por um software. Enquanto os personagens restantes apresentados em Mirai Ren, da Fundação Futuro, voltam a tentar estabilizar a esperança, erradicando o desespero, mesmo que, neste arco, ambos os maiores símbolos da esperança caíram. Mas de qualquer forma, retornaram e o planejamento de Enoshima Junko, enfim, acabou. E basicamente isso é toda a história de como se deve seguir Danganronpa, pelo menos a franquia principal, até que, bem, pera, o quê? V3? Bem, se você mora em uma bolha e não sabe que lançou mais um jogo há uns anos atrás, é isso mesmo. Mas a história já estava fechada. O que pode vir a acontecer? Ah, meu amigo, no entanto agora é totalmente diferente. Nesse caso, os jogos e animes e filme e tudo que acompanhamos até agora não se passou além de ficção. Exatamente, o que era ficção pra gente também era ficção para eles. Existindo um jogo dentro de um jogo. E na verdade o Killing Game estava sendo um reality show de sucesso mundialmente famoso e agora por perspectivas totalmente diferentes. Afinal, temos inclusive um personagem que já participou diversas vezes de Killing Games e saiu vivo, de diversas edições passadas, o Ultimate Survivor. E só que desse ponto eu não posso opinar absolutamente nada, pois eu nunca joguei Danganronpa V3. E basicamente essa é a ordem cronológica das obras Danganronpa. Tentei evitar spoilers, mesmo dando todos os spoilers, contando por cima, focado na ordem de acontecimentos dentro do próprio universo. Então vamos a uma breve recapitulação.
Danganronpa se começa em Danganronpa Zetsubou Rei junto a Danganronpa 0, depois ele vai direto para Danganronpa 1, depois de Danganronpa 1 ele vai para Danganronpa Ultra Despair Girls, e depois ele vai para Killer Killer, após Killer Killer Danganronpa 2, e depois Danganronpa 3 Mirai Ren, e depois Danganronpa 3 Kibou Ren, e depois de tudo isso acabar, você pega tudo isso e fala, isso era apenas ficção. E essa ficção existe dentro de Danganronpa V3. Essa é a ordem de como você deve assistir ou conhecer Danganronpa. Ou logo, não existe ordem. Faça como você bem quiser, como você bem preferir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que goste, que tenha gostado. Continue assistindo o canal, continue acompanhando o canal. Muito obrigado e